TBT do Parada. Muito bem, 4h41, é com imenso prazer que recebemos aqui no nosso Parada dos Esportes da CBN Vale o técnico de futebol Paulo Campos, gente da melhor qualidade. Hoje ele vem aqui para contar várias histórias do futebol. Não é isso, Paulo Campos? Boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, Vieira Júnior. Boa tarde, Walter Filho. Boa tarde a todos os ouvintes da Parada dos Esportes da Rádio CBN Vale do Paraíba. É um prazer muito estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso, Paulo Campos. Paulo Campos, quando a gente fala de você, a gente já se lembra de um homem que rodou o mundo com o futebol, não é isso, Paulo? Graças a Deus, dos meus 42 anos como técnico de futebol, foram 12 países, entre seleções, clubes. Graças a Deus o futebol ofereceu tudo que eu poderia almejar, porque realmente, além de trabalho, é paixão. Como você tem a paixão pelo esporte, pelo futebol, Vieira Júnior, a gente sabe como é isso, a gente sabe como é oferecer alegria ao povo. Esse é o mais importante na nossa vida. Ô Paulo Campos, eu estou enganado ou você foi chamado há algum tempo atrás para ser comentarista lá numa TV egípcia, TV da Arábia, alguma coisa do tipo assim? É verdade, é verdade. Por eu falar a língua árabe, né, eu passei 25 anos nos principais países árabes, eles me convidaram, é uma das mais famosas redes de TV da Ásia e do mundo árabe, chamada MBC. É verdade, eu fui convidado e a toda hora eles me ligam para que eu comente jogos da Copa do Mundo, que terminou agora, de clubes, e posteriormente na próxima Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde eu dirigi a seleção, onde eu trabalhei. Eles querem que eu faça comentários e até entrevistas, tanto em português como em inglês e, logicamente, passando em árabe para os amigos telespectadores da NBC. Comentar futebol em árabe deve ser um espetáculo, hein, Paulo? É o famoso nós vai, nós come. Valtencir Vicente, o poliglota Paulo Campos está com a gente, Valtencir. Olha, nós tivemos o prazer de conhecer um pouco mais o Paulo Campos, naquela passagem dele aqui pelo Atlético Joseense, aquela primeira tentativa do presidente Manuel Monteiro Café de fazer um trabalho até com estruturação, com sequência. Em termos de trabalho, você está fazendo o quê, Paulo? Vai de novo colocar o Rezende numa boa campanha no Campeonato Carioca, porque a última vez que eu ouvi falar de você, estava pesquisando coisas do Rezende, que vai ser adversário do São José num jogo treino na semana que vem, e lá parece que o Paulo Campos é meio fundador do time, é isso, Paulo? Walter, é um prazer grande estar te ouvindo. Ontem eu tive muita alegria, eu estava ouvindo o programa e eu pude escutar você, o Vieira Júnior e o nosso querido Café. Foi por ele, pela amizade que nós fizemos na época do Palmeiras, isso em 2002, quando eu estava dirigindo o Palmeiras, e eu conheci o Café, e anos depois ele me convidou para vir para São José dos Campos, ajudá-lo no projeto na época era São José Futebol Clube, não é isso? E que São José dos Campos Futebol Clube. Isso, que é o joseense na atualidade, e vim aqui para ajudá-lo, e a partir do momento em que botei os pés em São José dos Campos, eu me apaixonei pela cidade, saí do Rio de Janeiro há 4 anos que eu estou aqui morando em São José, até a minha empresa que eu tinha no Rio, eu pude montar aqui, desculpe a mas é a Mary Help Aquários, que a minha esposa é a presidente, que toca exatamente. A gente oferece um trabalho de diarista, de faxineira, passadeira, e já fizemos 14 mil diárias em 3 anos e meio, graças a essa maravilhosa cidade que você tem de tudo, a facilidade de viver, de se locomover, de criar negócio, e o futebol, através do nosso café, me deu essa possibilidade de estar aqui. E como você falou, o Rezende, foram 3 oportunidades que lá eu estive, e que 2 vezes classificamos para a Copa do Brasil e uma vez
para a Série D do Campeonato Brasileiro, passando pela fase de grupo, indo para a fase de mata-mata. Quer dizer, foi realmente um momento muito bom, e eu só parei, eu estava na Grécia o ano passado, e eu só parei temporariamente devido a essa pandemia. Em março eu voltei para casa, voltei para São José, e estou aqui guardadinho, escondidinho, só no meu escritório, e logicamente recebendo convites para voltar para o exterior, ou então para assumir clubes aqui no Brasil como coordenador técnico, entendeu? Mas eu estou preferindo esperar um pouco, a hora que a poeira baixar, eu retorno ao futebol como treinador, e se não for dessa maneira, numa outra função que, como eu já fui convidado. Ô Paulo Campos, você falou do Resende, das suas 3 passagens pelo Resende, em uma delas teve um quadrangular aqui em Taubaté, Resende, Volta Redonda, Taubaté e São José. Você eliminou o São José nos pênaltis, não foi isso com o Resende? Nós fomos campeões, o Resende foi campeão do torneio, foi muito bonito, foi um torneio maravilhoso, exatamente. São José, Taubaté, se não fala bem, acho que foi o Volta Redonda. Volta Redonda, aí choveu para inferno lá, eu tava lá. Você estava lá, foi muito bacana. Maravilha. Volta em si? Opa, aí é bom saber que o Paulo Campos está por perto, mais um joséense, né? Boa parte da população de São José dos Campos não nasceu aqui, mas gosta demais. Eu nasci! Se fosse joséense. E ficando por aqui, você deve estar acompanhando esse São José, que subiu no ano passado, que está se armando para mais um campeonato. O que você tem acompanhado? O que você pode falar do trabalho, Paulo? Olha, primeiramente, uma referência no interior de São Paulo. É um clube que tem tudo para voltar ao, vamos dizer assim, ao patamar mais alto do futebol paulista. Tem que parabenizar o retorno do clube à Série A3 do campeonato. Fez uma ótima campanha. Mesmo com toda a dificuldade que a gente encontrou nesse ano a nível de futebol brasileiro e mundial, o São José tem certeza que com o apoio da torcida, com o apoio dos empresários, com o apoio dos amantes, dos apaixonados do futebol, vão fazer com que esse ano agora de 2021, disputando essa competição, possa logicamente ser promovido à próxima divisão do campeonato e assim volte a ser uma das estrelas desse Campeonato Paulista. Ninguém esquece o que o São José representou e pode representar novamente. Ô Paulo Campos, agora você falou também do Palmeiras B lá em 2002, foi justamente nesse período, você era o técnico do Palmeiras B em 2002, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras principal, e aí você mandava jogador pro Luxemburgo, fizeram uma amizade, e vocês foram parar do Real Madrid, foi isso? Olha, eu tinha saído, eu tinha voltado do exterior, eu estava dirigindo a seleção do Kuwait, e voltei para o Brasil e recebi o convite para dirigir o Palmeiras B. Naquela época, era o campeonato da Série A3 do Campeonato Paulista. Você lembra que existia Palmeiras B, e se não fala a memória, o Corinthians B. Sim. E era uma oportunidade dos jovens aparecerem. E eu assumi o Palmeiras B e 2 semanas depois o Vanderlei assumiu o Palmeiras A. Começamos a fazer um trabalho em que eu acompanhava o trabalho dele e vice-versa. Ele começou a se interessar pela minha equipe, pelos meus atletas, porque nós estávamos liderando o Campeonato Paulista após o encerramento do primeiro turno. E ele falou para mim, eu não esqueço nunca mais, ele falou: Paulo, desculpe, mas eu vou prejudicar o seu trabalho. Eu vou subir 8 jogadores da tua equipe para a equipe principal. Eu falei: pelo contrário, você não vai prejudicar o meu trabalho, você vai dignificar o trabalho do B. Porque na época, Daniel Lobby com 16 anos, Diego Souza com 16, Pedro, Glauber, tudo com 17 para 18, da equipe de tudo. O pós saído para o Cruzeiro, após o Vanderlei ter saído para o Cruzeiro, o Palmeiras vendeu 6 jogadores para o exterior desses jovens que foram para o Palmeiras B. E daí, 3 anos depois, o grande presente de Papai do Céu,
o Vanderlei me convida para acompanhá-lo no Real Madrid, na época dos Galácticos. Vieira Júnior, vamos lembrar, Valteci, vamos lembrar, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Beckham, Raul, Robinho. Meu Deus do céu, imagina o que é trabalhar com essa quantidade de craque. O Zidane era gente boa ou era uma bala? Quem? O Zidane. Pelo amor de Deus, espetacular na excepção da palavra. Eu sabia que você ia falar isso, por isso que eu perguntei. Olha, eu vou te dizer uma coisa, craque não dá trabalho. Quem dá trabalho é o perna de pau que acha que é... Você trabalhar com essa quantidade de craques era um sonho, era maravilhoso. E eu conversava com ele em árabe, porque ele é filho de argelinos. Eu conversava com ele em árabe e eu dizia que ele seria treinador no futuro, pela inteligência e pela facilidade de expressar, de mostrar, de jogar. Eu falava isso com ele. O dia que nós ajeitarmos uma entrevista com o Zidane, aí você vem fazer a tradução aqui em árabe, tá certo ou não? Salam aleikum. Valteci Vicente. Ô Paulo, e lembrando esse momento que foi muito prestigioso para o futebol brasileiro, você, o Luxemburgo no Real Madrid, o próprio Filipão também na Europa se deu bem, lá na seleção de Portugal. Outro grande profissional. E hoje a gente tem aqui 3 times paulistas dos 4 grandes dirigidos por técnicos estrangeiros. É uma onda, há uma inversão. Existe, na sua opinião, realmente a necessidade de Palmeiras, São Paulo, o Santos pensar agora em um técnico estrangeiro? Olha, um bom comentário, uma boa pergunta sua, porque é o seguinte, eu acho que há lugar para todos. Nós não somos imbatíveis, nós não somos indecíveis, o europeu ou outra nacionalidade também, a mesma coisa. O momento é de divisão. O brasileiro foi super bem tratado anos e anos e anos lá fora. Para você ter uma ideia, no mundo árabe, por exemplo, éramos 5, 6, 8 grandes treinadores trabalhando. Felipão, Antônio Lopes, Tele Santana, Didi, Rubens Minelli, Zagallo, Parreira. Eu estava lá nessa época. Então, aí, gradativamente, aqui no Brasil também tinha os grandes treinadores e foram sendo substituídos por uma nova geração. Tudo bem. Essa nova geração precisa de tempo. Eles também vão se tornar maravilhosos. E está havendo, neste momento, não uma inversão, mas uma oportunidade de se visualizar também a mentalidade dos treinadores europeus, outros países sul-americanos, e isso é super saudável para o futebol brasileiro, super saudável. Eu tenho conversado muito com Vanderlei, com Felipão, com Mano Menezes, com Lazzaroni, com Antônio Lopes, grandes treinadores, e você pode ter certeza que na cabeça de todos existe o respeito, porque nós fomos muito bem tratados. Grandes treinadores brasileiros, também grandes treinadores da Europa. Lembra de Otto Glória, lembra de Didi, lembra de Parreira, Felipão com a seleção portuguesa. Então, isso tudo acontece. É um momento. E nós temos que respeitar e vamos continuar fazendo o melhor possível. Agora, saiba de uma coisa. A história, a escola do futebol brasileiro não vai acabar nunca. Nunca. Nós somos, com outros também, nós somos uma referência no futebol mundial, pode ter certeza disso. Ô Paulo Campos, você estava lá, você pode falar. O que deu errado? Por que o Luxemburgo não teve sequência lá? Aqui fala-se muito, foi o problema da língua, não conseguia se comunicar com os jogadores. Para você, qual foi o principal problema para não ter dado certo o Luxemburgo lá com os Galácticos? Olha, eu fiquei meia temporada com o Luxemburgo, lá no Real Madrid. Ele foi contratado em janeiro, e eu estava dirigindo um clube na Série A do Campeonato Brasileiro aqui em janeiro. Então, quando ele me levou para lá, era meia temporada do Brasil e início de uma nova temporada na Europa. Eu cheguei exatamente em junho. E nós fizemos até uma pré-temporada, foi na Suíça na época.
entendeu? E o que aconteceu? Eu acompanhei ele de longe, os primeiros 6 meses. E na continuação do trabalho dele para o segundo semestre, pode ter certeza que não houve nenhum problema que afetasse o trabalho dele. Simplesmente pelo que eu presenciei, a língua não era problema. Ele falava espanhol e ele falava um pouco de inglês também. E eu o ajudava quando precisava traduzir alguma coisa para o Beckham, ou para o Gradisen, ou para o Woodgate, que é inglês, ou o Gradisen, que é dinamarquês, eu o ajudava. Não foi problema de língua. O que eu senti foi, num jogo que é o clássico, um dos clássicos do mundo, vamos dizer assim, Real Madrid e Barcelona, infelizmente o Real Madrid perdeu aquele jogo em que um brasileiro chamado Ronaldinho Gaúcho, ele fez a grande diferença. Eu acho que só pode ter sido isso que fez com que o Florentino Pérez, que é ainda o atual presidente do Real Madrid, determinasse a mudança. Eu acredito que só pode ter sido o resultado, porque o Vanderlei se dava muito bem com todos os atletas gostavam dele, ele conseguiu fazer o Real Madrid jogar um futebol europeu brasileiro, porque nós tínhamos 3, 4, 5 jogadores brasileiros também no elenco, mas na minha opinião, o Ronaldinho Gaúcho, em benefício do Barcelona, fez a grande diferença e acabou o contrato dele tendo 1 ano. E eu só passei esses 6 meses lá. Maravilha. Valtencir, a gente só tem mais 1 minuto e meio e emende a última pro Paulo, Valtencir. Então é mais um pedido, né? Se você entrar em algum projeto aí do futebol, por gentileza nos comunique. Gostaríamos de acompanhar aí o passo a passo do amigo, viu, Paulo? Valtencir, eu acabei de recusar 2 propostas para o exterior, uma para o continente asiático, 2 para o continente asiático, onde eu vivi 25 anos. Agora, no Brasil, já que eu estava na Grécia, e se Deus quiser, vai surgir oportunidade como treinador, se não for como treinador, como coordenador técnico, pela minha formação também, e quero, acima de tudo, estar pronto, presente ao lado do Vieira Júnior, ao seu lado, Valtencir, ao lado da CBN, ao lado do programa, desse programa maravilhoso que a gente acompanha pela CBN diariamente, tá bom? Um grande abraço para você. Valeu. O Paulo Campos, só os melhores nascem no mês de fevereiro, mas só os especiais nascem no dia 20. Eu e você, hein, Paulo Campos? Não me fala isso, pelo amor de Deus. Então, não sabia não, hein? Parabéns para os dois aí, muitas felicidades. Paulo Campos vai completar 64 anos no sábado, se não estou enganado, e Vieira Júnior completa 40. Que beleza, hein? Que é isso, perfeitíssimo, mas somos todos da mesma idade. Somos, é claro. Pelo menos a idade física, espiritual, somos juntos, meu amigo. Parabéns, Vieira Júnior. Para nós. Parabéns a você, meu amigo, se Deus quiser. Ô Paulo Campos, então, pra gente fechar, deixa um abraço pro torcedor que tá acompanhando, em árabe, Paulo Campos, vai. Alhamdulillah, كل صديق مع راديو CBN إن شاء الله أنا كلامي موريتانيا كل مرة كرة قدم في مونتاج مع برازيل في مونتاج مع عربية إن شاء الله شوفي أنت كل مرة شكرا جزيلا. Para você também, um abraço, Paulo Campos. Um grande abraço para vocês da CBN. Parabéns pelo programa maravilhoso. Um abraço, obrigado. Eu falei? Figuraça. Esse é o Paulo Campos, gente da melhor. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, Vieira Júnior. Valeu, tchau, tchau. Paulo Campos, falei que a resenha ia ser boa. Valtencir Vicente, a resenha foi boa, hein, Valtencir? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Grande abraço, Vieira. Faltou você para traduzir, né? A mensagem dele, mas tudo bem, fica para amanhã. Um abraço a todos. Eu não traduzi porque eu não quis. Tá bom. Abraço. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, junto com o Paulo Campos, também gente da melhor qualidade, bate-papo bom demais, é assim.